Samuel capítulo 3, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Enquanto isso, preste bem atenção nesse detalhe, enquanto isso. Quem é da época da Liga da Justiça? Enquanto isso, na sala de justiça. Quem é dessa época aí, levanta a mão, tem que ter 40, 50, que Deus te abençoe. Enquanto isso, na sala de justiça, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras, e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Um detalhe apenas aqui, porque se acendia a lâmpada no tabernáculo quando o sol começava a se pôr e se apagava quando o sol começava a nascer. Ou seja, era início ainda, final de tarde, comecinho ainda de início de um novo dia. A lâmpada ainda não havia se apagado, alta madrugada. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não me chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente. Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei. Volta para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e se possível grife isso na sua Bíblia. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez. E novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso, disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por podermos nos reunir nessa noite de terça-feira, num ambiente tão propício de adoração, de ministração, aonde a tua presença é tão real e sensível. Nós pedimos que o Senhor fale conosco. Fale conosco de maneira tal que saiamos daqui sem nenhuma sombra de dúvida, com a certeza de que mais uma vez o Senhor nos visitou. Que seja uma noite de mudança de realidade na vida de muita gente. Que não seja apenas mais uma reunião, mas que seja um tempo de manifestação sobrenatural do teu Espírito no meio da tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. O ser humano, como um todo, é um ser relacional. Relacionamento faz parte da vida do homem. Nós nos relacionamos. Principalmente se você é de sangue latino, você que é de países onde a comunicação faz parte ainda mais intensa da sua realidade, você há de convir de que você fala toda hora com todo mundo. Você tem gente que, como dizem por aí, dá bom dia até para cavalo. Conhece gente assim, não? Que começa o dia dizendo: bom dia, bom dia, bom dia para quem entrar no elevador com você. Como é que foi seu dia?
Pessoas foram feitas para comunicar-se. Até porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, entendemos de que o nosso Deus é um Deus relacional. Deus gosta de se comunicar conosco. Deus é um Deus que fala. Fala de diversas formas, fala de diversas maneiras. É por isso que o autor aos Hebreus começa com o capítulo 1, no verso de número 1, dizendo: havendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, aprove agora falar através do Filho. Deus fala. Quando o homem é criado e colocado no jardim, Deus falava com ele. Deus falava com Adão. Você começa a ver a narrativa da criação no Gênesis e você vai ver Deus falando. Deus falava. Eu sou fruto da igreja, cresci num lar evangélico e num lar pastoral, e por conta disso fui exposto continuamente a várias histórias bíblicas, naquela época do flanelógrafo, crente raiz, que as aulas de escola dominical eram no flanelógrafo, e as figuras bíblicas eram desenhadas e pintadas. Você comprava naqueles livros grandes, você picotava, e você tinha que colocar atrás dele assim, um tipo de uma lixa, aonde você vinha num pedaço de flanelógrafo, você abria, colocava num cavalete, e o professor tinha que ser extremamente didático, para poder prender a atenção dos alunos da escola bíblica dominical, para dizer, e pegava a figurinha, a ovelhinha de Jesus, a ovelhinha, aí vinha Jesus, aí vem Moisés, a sarça ardia, aí vinha a sarça, botava o fogo por cima. Era gente extremamente capacitada. E o que me chamava a atenção sempre é que em todas essas histórias você via manifestação da voz de Deus presente na vida desses personagens. A comunicação é o segredo de um bom relacionamento. Tanto é de que muitas crises de relacionamento, e acima de tudo conjugais, elas começam a nascer quando termina ou diminui a comunicação. Já perceberam isso ou não? Um casal que não conversa, que não se comunica, naturalmente entra em crise. Pais que não se comunicam com seus filhos tendem a ter esse relacionamento, se distanciar cada vez mais, porque a comunicação, como dizia o velho guerreiro, sabe quem é o velho guerreiro ou não? Chacrinha. Ó Terezinha, é um barato o cassino do Chacrinha. O Chacrinha foi o grande propagador de uma frase que dizia: quem não comunica, se trumbica. Não comunicou, você tem dificuldade. Quando você não faz a sua voz ser ouvida, e quando você não responde à voz de alguém, os relacionamentos cessam. Talvez você tenha tido amizades, relacionamentos no passado, que eram intensos, porque a comunicação era mútua. Você falava constantemente com aquela pessoa, você trocava mensagens, você ligava, mas com o passar do tempo, houve uma frequência cada vez maior de distanciamento entre essa comunicação, e o relacionamento por si foi morrendo. Gente que você, por exemplo, na época de escola, eu tenho minha época de escola, os meus amigos da escola não são os meus amigos hoje, porque na época da escola eu os via todo dia. Todo dia eu falava com eles, todo dia a gente falava. Quando a gente se formou, saiu da mesma escola, ou mudou de classe, ou mudaram de cidade, no meu caso, filho de pastor, muda de cidade para lá e para cá. Pelo fato de não falarmos continuamente, o distanciamento foi natural. O interessante é que a mesma coisa acontece na vida espiritual de toda pessoa. Quanto mais distante estamos da comunicação que temos com a voz de Deus, com a pessoa do Espírito Santo, a tendência é o nosso relacionamento com Ele ir esfriando. Ele vai esfriando. A ponto de
não mais reconhecermos a voz de Deus. O texto narrado aqui que nós lemos hoje fala de um momento extremamente complexo do povo de Deus. No tempo dos juízes, as visões eram raras. Não havia tanta manifestação da voz de Deus, e por conta disso, tanto que você entra no livro de Juízes, você vai ver que a liderança exercida por um profeta, por um sacerdote, por alguém levantado por Deus, como foi Moisés, como foi Josué, e ele falava aquilo que ele ouvia, e ele era a voz de Deus para o povo, produziu naturalmente aquilo que o livro de Juízes relata. Cada um fazia aquilo que achava certo fazer. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós temos dificuldade em entender a voz de Deus e discernir a voz de Deus, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje à noite, a tendência é nós termos o nosso relacionamento com Ele cada vez mais sendo esfriado. Não bastasse o momento que não era ideal por esse hiato que acontece, de alguém que era voz de Deus. Sabemos que hoje Deus fala conosco através da sua palavra, através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. Isso quer dizer que Deus fala conosco hoje de outras formas. Mas o fato é de que antes Deus usava aquilo que a Bíblia diz de seus arautos. Eram pessoas que Deus levantava, eram situações que Deus criava para que Ele falasse com o povo. Eram raras as situações em que Deus falava diretamente com alguém. Normalmente Deus falava através de um profeta, através de um sacerdote. Alguém era o canal que Deus usava para fazer a sua voz audível ao povo. O problema aqui é de que havia sido corrompido esse canal de comunicação. A pessoa que tinha essa responsabilidade de ministrar ao povo em nome de Deus estava tendo seríssimos problemas dentro da sua própria casa. Esse homem era Eli. Ele tinha 2 filhos. Inclusive, se você tiver para ter filhos, nunca considere esses 2 nomes. Além de serem não lá essas coisas, não tem assim uma conotação muito positiva. Imagine você chamar alguém, vem ministrar o louvor agora, Rofini, não rola. Vai pregar a palavra Finéias. Você não tem que esperar muita coisa. Mas esses 2 faziam aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. Quando você olha a narrativa que a Bíblia nos traz, no capítulo anterior, fala da perversidade dos filhos de Eli. Eli, como sacerdote, não havia entendido que a responsabilidade maior de um sacerdote é saber administrar bem a sua própria casa. E quando você perde a autoridade sobre aqueles que estão debaixo do seu teto, quase que imediatamente você vê a sua autoridade sobre aqueles que estão fora do seu teto e sendo perdida aos poucos. Deus já havia confrontado Eli algumas vezes. Deus havia falado, tanto é que no capítulo de número 1, você vê o nascimento de Samuel e a perversidade de Eli e dos seus filhos começa a ser cada vez mais evidenciada, mas agora no capítulo de número 2, vem um homem de Deus falar com Eli. Olha o problema. Não era mais Deus quem falava com Eli, o sacerdote. Deus precisa levantar alguém para falar com um homem de Deus no tabernáculo. E a confrontação é essa: tem coisa errada. Você precisa corrigir os seus filhos, você precisa exortá-los, você precisa parar com essa prática, porque isso não me é agradável. Mas Eli não faz nada. Todas as vezes que nós ignoramos a voz de Deus, com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais distante. Você já viu pessoas que moram em lugar que tem muito barulho? Eu não sei se você já morou numa região onde era mais quieta,
E de repente você mudou para uma região mais central, com tráfego de ônibus. Na primeira noite, qual é a impressão? Você não vai conseguir dormir. Me lembro que quando eu estudei nos Estados Unidos, eu estudei num estado chamado Kentucky. Kentucky é onde vem o Kentucky Fried Chicken. Sabe aquele Kentucky Fried Chicken? Eu estudei lá. Ele existe. Coronel Sanders mora lá. Era lá. Bom, frango frito é uma bênção. Vai ter no céu. Na hora que você entrar, o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Vai ter numa mão um torresmo, na outra um frango frito. E você não vai ter que se preocupar com colesterol, com fritura, com nada. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá balança. Meu irmão, você já parou para imaginar nisso? No céu não vai ter balança. Você não vai precisar pesar, não vai ter dieta no céu. Eu me lembro que em Kentucky, nós quando mudamos, a casa que nos foi cedida pelo seminário que eu estudei, na parte de trás passava uma linha de trem. É muito comum linhas de trens nos Estados Unidos, principalmente naquela região. E quando nós fomos dormir, nós não havíamos atentado para esse detalhe, porque a linha de trem ficava atrás de uns arbustos, nós não víamos a linha de trem. Quando de repente, eu e minha esposa, nós tínhamos a nossa menina mais velha, bebê ainda, ela tinha 8 meses, colocamos ela para deitar, quase meia-noite, adaptando ainda ao fuso, quando de repente, toca a buzina do trem. A menina pulou da cama, minha esposa disse: que é isso? Jesus está voltando. Eu ouvi agora a trombeta tocar. Não era trombeta. Era um trem que dioturnamente passava no quintal de casa. E para piorar a situação, bem atrás da minha casa, passava a linha do trem e alguns metros para frente tinha uma intersecção, um cruzamento. E isso tinha que fazer o maquinista tocar a buzina antes de chegar no cruzamento. Aí tinha uma placa perto, bem atrás da minha casa, que estava escrito em inglês: blow the whistle. Toca a sirene. Então, bem no fundo da minha casa estava escrito: toca a sirene. Primeira noite, não vamos conseguir dormir. Quando você estava pegando no sono, tocava a sirene. Quando você estava pegando no sono, tocava a sirene. Mas com o passar do tempo, a sirene começou a tocar. E a gente começou a dormir. Porque a gente aprendeu a ignorar a sirene. Infelizmente, algumas situações são muito semelhantes na vida espiritual de inúmeras pessoas. Deus fala e Deus fala conosco. Deus procurava estabelecer continuamente esse relacionamento de alerta, de instrução, de correção. Mas o problema é que eles começaram a ignorar a voz de Deus. O ambiente onde Samuel cresce, Samuel é um filho de uma promessa. Samuel é filho de uma mulher estéril, que clamava desesperadamente para ter um filho, e ela havia se comprometido com Deus de que se ela pudesse ser mãe, ela daria esse menino para o Senhor, e ela cumpre esse voto. Assim que o menino desmama, a Bíblia diz que Ana pega Samuel e entrega Eli. E qual era a esperança de Ana? Ele vai crescer num ambiente profético. É de Deus. Ambiente profético. Ao invés de meu filho ser criado comigo em casa, eu estou cumprindo meu voto. Ele vai ser entregue para ser criado num ambiente profético. Mal sabia Ana que se havia um lugar onde a voz de Deus não era mais ouvida, era exatamente na casa de Eli. Tanto é que a Bíblia diz que enquanto isso, é por isso que eu pedi para que você grifasse na sua Bíblia, enquanto os filhos de Eli faziam o que era mal, enquanto Eli ignorava a voz de Deus, enquanto Eli deixava de lado as exortações, Samuel crescia. E sabe qual é o perigo de você crescer num ambiente onde a voz de Deus não é ouvida?
você não aprende a reconhecer a voz de Deus. A Bíblia diz que Samuel servia no templo. Ele era ativo na igreja. Líder da recepção. Diácono. Hiper envolvido. Ele era tão envolvido que ele morava na igreja. Eu me lembro de uma época que os missionários... Meu pai sempre foi assim um pastor muito misericordioso. Meu pai chegou a ponto de receber gente achando que era cega, porque a pessoa fingiu ser cega, e ele com dó da pessoa: é cego, vou levá-la para casa. Minha mãe disse assim: esse cara não é cego não. Ele achou o banheiro, ninguém nem disse onde era. Vai que deu uma dor de barriga dele, falou: eu preciso enxergar, milagre. E minha mãe disse para ele: esse cara não é cego mesmo. Disse: que isso, Lúcio, seu coração peludo, que isso? Estou aqui acolhendo esse pobre coitado. E ela chama meu pai de Aguiar até hoje. Aguiar, esse rapaz não é cego, nós temos 2 meninos em casa pequeno. Ele foi para o banheiro e ninguém disse onde era. Bem, acabou que o homem não era cego. O Deus fez um milagre lá em casa, porque ele começou a enxergar. Meu pai teve que botar ele para correr. E mais uma vez cumpre-se a primícia de que o marido sábio ouve a sua esposa. Essa fica para o Dia das Mulheres, irmã. Isso aqui normalmente eu não faço, mas é porque hoje é Dia Internacional da Mulher. A gente faz aqui, entendeu? Dá aquela propaganda, né, pastor Marcelo? Para tentar dar uma... Samuel envolvido na igreja. Só que a Bíblia diz que enquanto isso, Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. O problema é que quando você ajuda alguém que não ouve a voz de Deus há muito tempo, você tem dificuldade em ouvir a voz de Deus também. Você precisa ter o cuidado de estar em lugares onde a voz de Deus não somente é ouvida, mas é reconhecida, é obedecida e é ecoada. A gente vai começar a olhar aqui, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, porque o pastor Marcelo não me deu tempo, mas aqui eu posso tirar todo o atraso de quanto o pastor Luciano já passou do horário lá na igreja, e eu acho que a gente vai fazer uma conferência que vai durar até sexta-feira, direto, mais ou menos, porque eu estou com muito crédito, me entenderam, meus irmãos? Então a gente vai aqui, hoje eu vou a fava, revanche. Mas o texto diz que Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Mas como é que eu ajudo alguém que há muito tempo não vê nada de Deus, não ouve nada de Deus? Jesus disse certa vez de que um discípulo nunca seria maior do que o seu mestre. O ambiente profético, o ambiente onde a voz de Deus é ouvida, é importantíssimo para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento espiritual. Eu me lembro de um episódio que ocorreu recentemente. Um menino nasceu com uma deficiência auditiva, bebê. E talvez você tenha visto isso em algum lugar. Foi feita uma cirurgia porque é um avanço muito grande na medicina para essa questão de alguns casos onde a deficiência auditiva é de gestação, ou seja, veio de nascimento. E o menino via a mãe, o menino interagia com a mãe, mas o menino nunca tinha ouvido a voz da mãe. Até que a mãe o leva, faz essa cirurgia, onde é colocado um implante com uma ligação direta com uma parte do cérebro que iria ativar essa região setorial aonde se colocava. Inclusive tem um menino da igreja que é tecladista e tem esse aparelho que foi implantado. O menino bebê coloca o aparelho e o médico está ali na sala, isso acho que aconteceu nos Estados Unidos, e pede para que a mãe comece a falar com o menino. O menino está acostumado a ver gestos, o menino está acostumado a ver expressões de amor da mãe, um sorriso, mas o menino antes nunca havia ouvido a voz da mãe. E quando o menino ouve a voz pela primeira vez, quando é ligado ao aparelho, é interessante porque o vídeo diz assim, o menino assusta. Mas de repente ele começa a chorar. E de repente o menino começa a se emocionar, porque havia ouvido pela primeira vez, desde que nasceu, a voz da mãe. Samuel servia ajudando Eli.
mas as visões eram raras. Mas de repente, Deus chama Samuel. Quando eu não estou habituado a me relacionar com o Espírito Santo, a ouvir a voz de Deus, alguns riscos podem acontecer. Primeiro deles, eu confundir a voz de Deus com a voz de um homem qualquer. O que é que Samuel faz? Quando Deus o chama por 3 vezes, o que é que ele faz? Ele vai para onde? Para o quarto de Eli. Às vezes nós temos dificuldade em reconhecer a voz de Deus e confundi-la com a voz de homens. Mas a mesma coisa acontece ao contrário. Às vezes nós confundimos a voz de homens como sendo a voz de Deus. É por isso que há algo extremamente importante na vida espiritual de qualquer pessoa. E quando o pastor Marciano me disse que essa era uma reunião para a liderança da igreja e para os fominhas, obviamente, e são sempre bem-vindos, bem-aventurados os fominhas, porque deles as reuniões presenciais são sustentadas. É mais um item do Sermão da Montanha. Mas quando ele me falou sobre isso, eu fiz questão de dizer, porque o problema é que quando nós temos dificuldade de discernir a voz de Deus. Quando eu estudava fora, que era o presidente da faculdade, ele foi na nossa sala, ele era um pastor já experimentado, e foram feitas algumas perguntas para ele, e uma das perguntas feitas foi essa: dentro de tudo aquilo que você julga ser extremamente importante para o cumprimento do seu ministério, qual é o item indispensável que você poderia nos dizer? Uma classe com alunos já que eram pastores. E a resposta daquele presidente da faculdade jamais saiu da minha mente. Ele disse o seguinte: se há uma coisa que toda pessoa que se coloca numa posição de liderança precisa ter e desenvolver, é um espírito de discernimento. Discernir o que é de Deus e o que é dos homens. Samuel ainda não tinha isso. Samuel ouvia a voz dos homens e ouvia a voz dos homens. Mas ele ouvia a voz de Deus e achava que era a voz dos homens. Tanto é de que Deus falava com ele, mas ele ia respondendo para um homem. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a ponto de que no verso de número 7, e lembre-se que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, já agora, na 3ª vez, há um detalhe nas Escrituras extremamente importante que não pode ser ignorado de forma alguma para você entender o contexto do que está acontecendo aqui. O texto diz: Samuel ainda não conhecia o Senhor. Mas como assim? Eu estou na igreja, eu estou servindo, eu sou assistente direto do pastor Eli. Eu estou na igreja, eu moro na igreja. Mas quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus, que diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Normalmente, a primeira vez que Deus fala conosco, nós temos dificuldade de reconhecer. Talvez você já deve ter sentido uma situação em que você ouve algo dentro dos seus sentimentos, algo que vem dentro de você, não sei, estou sentindo um negócio, parece que eu ouvi uma voz, não sei, mas acho que é coisa da minha cabeça. Já aconteceu isso com você ou não? Sei lá, não estou legal hoje, eu não acordei muito bem, não sei, tem alguma coisa que me incomoda. E você tem dificuldade, por quê? Porque você ainda não se habituou a ouvir a voz de alguém. Por exemplo, eu gosto sempre de usar ilustrações assim, simples e práticas. Qualquer momento, onde quer que eu esteja, usando o telefone mais moderno ou não, se eu ligar para minha mãe, eu só vou dizer para ela: alô. E ela vai dizer: Flávio? Ela conhece minha voz. Qual é a mãe que não conhece a voz do seu filho?
Agora, se você nunca falou comigo, você nunca ouviu minha voz em lugar nenhum, você não me conhece, se eu pego o telefone e digo assim para você: alô, tudo bem? Como é que vai? Está tudo bem com a sua família? Qual é a pergunta imediata que você vai fazer? Quem é que está falando? Sim ou não? Quem é que está falando? Lá em casa, quando eu ligo, mesmo que a minha esposa não reconheça, porque ela sofre de um mal, que agora vai à tréplica, que normalmente acomete aquelas que comemoram hoje um dia especial, que é uma certa dificuldade de responder prontamente a chamadas e mensagens telefônicas. Os irmãos que me entendem, digam amém. Eu não sei, porque elas colocam o telefone dentro de um buraco negro chamado bolsa, em que acontece de tudo, sai de tudo, canivete, chave de fenda, tal, mas não atende o telefone. Mas quando ela atende, ela ouve minha voz. Até meu cachorro reconhece minha voz. Eu tenho um sistema de câmera no quintal de casa, aonde eu posso acionar a câmera e tem um microfonezinho. E de vez em quando, só para brincar, fica no quintal de casa uma dessas câmeras. Eu ligo e começo a chamar minhas cachorras. Uma chama Panqueca e a outra Chloe. Chloe é uma pug, Panqueca é uma border collie. E eu começo a chamar: Panqueca, Chloe. Elas, o rabo já começa a abanar. Por quê? Porque elas conhecem. O que é que Jesus disse? Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ouvir a voz de Deus é algo que você começa, mas você vai desenvolvendo aos poucos. Eli percebe de que quem estava chamando Samuel, ele não ouve a voz de Deus. Em nenhum momento Eli tem o seu nome citado. Deus não chama Eli. Afinal de contas, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Tome cuidado se você está há muito tempo sem ouvir Deus falar com você. Isso não é natural de Deus. Um pai que ama os seus filhos gosta de ter sempre aberto o canal de comunicação com eles. Isso é natural. Normalmente, o que faz com que um pai, principalmente do aspecto bíblico, deixe de falar com os seus filhos é o pecado. Tanto é que Isaías 59, há uma reclamação do povo dizendo: os teus braços estão escolhidos, os seus ouvidos estão fechados. O que é que Deus responde? Os meus braços não estão encolhidos, nem os meus ouvidos estão fechados, mas os vossos pecados têm feito separação entre eu e você. Quando você corta a linha da santidade de uma vida de pureza na presença de Deus, a linha de comunicação começa a ficar comprometida. Na casa de Eli, essa linha havia sido cortada, mas ele reconhece de que algo semelhante, quem sabe, deveria ter acontecido com o próprio Eli. E aqui a gente aprende uma outra coisa extremamente importante. Não apenas é importante ouvir a voz de Deus, não apenas é importante você discernir que é a voz de Deus, e isso acontece quando você tem homens e mulheres mais maduros e experimentados do que você na fé. Eu conheço muita gente que já entrou por um caminho achando que era a voz de Deus, mas por não buscar a orientação da sua liderança, não buscar o conselho dos seus pastores, se deixou enganar achando que era a voz de Deus e era a voz do seu coração. Era a voz do inimigo. Eu já tive situações onde um pastor que fazia parte de uma equipe que eu pastoreei, em uma das igrejas que eu pastoreei, ele estava fazendo um bom trabalho, a coisa estava fluindo bem, até que um dia ele entra na minha sala e diz assim: eu estou mudando de cidade. Eu falei: mas o que aconteceu? Algum problema, alguma situação, está fugindo, o que está acontecendo? Ele disse: não, Deus falou comigo. Bom, Deus falou com você. Muito bem, o que Deus falou com você? Não, Deus disse que meu tempo aqui chegou e que é momento de ir, surgiu um convite.
E esse convite é para eu ir agora para uma outra igreja, e tarará, e piriri. E eu disse, olha, ele era mais novo que eu na fé e no ministério. Eu disse, olha, isso está um tanto confuso. Vamos orar a respeito. Não, Deus já falou comigo. Mas vamos dar uma oradinha. Não precisa dar uma orada, uma oradinha. Porque às vezes você fala assim, vamos orar. É igual um rapaz que está querendo dar uma dispensada na moça, que mostrou um certo interesse. Ele diz assim, vamos orar a respeito. Normalmente, se a oração demorar muito tempo, ele está com vergonha de dizer que não tem interesse. Mas eu disse para ele, vamos dar nem uma oradinha assim, uma noite pelo menos. Não, Deus já falou comigo. Bem, se Deus falou com você, mas eu não estou sentindo paz para essa decisão que você está tomando. Eu sou seu pastor, eu sou seu líder, e eu não acredito que Deus faria algo, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem que antes fale aos seus profetas. Não tenho paz, não sei. Não, aí no outro dia ele me liga, olha, está decidido, eu estou indo. Falei, rapaz, pensa bem. Não, Deus falou. Bem, não demorou 2, 3 anos. O ministério dele acabou, o casamento entrou em crise, ele está frustrado e hoje, sequer envolvido no ministério pastoral ele está. Há um cuidado muito grande, preste atenção, Samuel nos ensina algo aqui. Quando eu tenho dificuldade em discernir e buscar a voz de Deus, eu preciso procurar pessoas mais experientes, que já estão acostumadas a ouvir a voz de Deus, para me ajudar a não cair no engano do meu próprio coração. No início essa voz é um tanto confusa, mas vai chegar um tempo em que a voz de Deus vai ser algo tão próximo, de tanta intimidade, de tanta comunhão com você, que pode ter certeza, em nenhuma outra ocasião, quando Deus fala, e você vai ver no final do capítulo 3, versículo 21, por gentileza, eu já estou terminando o ponto 1, são 38, então a gente só o ponto 1. Versículo 21, o Senhor continuou a aparecer em Siló, e a transmitir mensagens a Samuel. Continuou a transmitir mensagens a quem? Mas qual é a vez que você vai ver de novo Samuel batendo na porta de Eli, confundindo a voz de Deus com a voz de um homem? Nunca mais. Porque uma vez que você está apto a discernir que é Deus que está falando, o fluir do Espírito se torna algo muito natural. E você começa a perceber o que é de homem, o que é da carne e o que é de Deus. O que é do seu coração, o que é da sua imaginação. Um sonho que você teve porque você acabou de sair de um costelão aqui em Curitiba. 2 da manhã, antigamente tinha aqui, durante 7 anos, eu dizia para o Murilão aqui, que eu vim 7 anos seguidos, de 15 em 15 dias eu vinha a Curitiba. Eu era líder de um trabalho nosso aqui na região, e eu tinha por função ter que vir sempre, né, Milton? Eu vinha sempre aqui. Milton nunca pagou um costelão para mim, mas hoje é a noite da vitória, eu creio. E eu inúmeras vezes ia para o costelão de madrugada. Boa demais, aqui costelão, meu Deus, mandioca frita, é uma benção. Saía estufado. E a maionese. E eu ia dormir. E tinha visões, sonhos, manifestações sobrenaturais. Eu via o inaudito. Eu via anjos subindo e descendo. A escada do Vale de Jaboque não era nada comparado àquilo que eu via. Mas aquilo nada tinha a ver com discernimento, com direção de Deus. Nada mais é com a indigestão. Eu tive um episódio, eu quero compartilhar com vocês, no qual gerou um momento de virada radical na minha vida espiritual. Eu já pastor, preste atenção, porque nada tem a ver com o seu tempo de igreja. Samuel morava na igreja, havia sido criado na igreja, mas tinha dificuldade em reconhecer a voz de Deus. Cuidado, para você não simplesmente se tornar um ativista religioso e ter os teus ouvidos fechados àquilo que Deus quer manifestar ao seu coração. Eu era pastor.
Eu havia acabado de voltar dos Estados Unidos e eu tinha feito, alguns anos antes, o casamento de uma moça muito querida, chamava Martha Kozer. O casamento dela foi muito interessante. Eu já fiz casamentos com muitos. Um dia eu vou escrever um livro, Casamentos e os Seus Mistérios. Eu já fiz casamento em que o noivo vomitou na noiva. Eu já fiz casamento em que o padrinho caiu, bateu com a cabeça no altar, saiu com um galo. Eu já fiz casamento, tudo que você imaginar eu já fiz de casamento. Não me convide para fazer seu casamento, porque a chance de algo inusitado acontecer é grande. Eu fiz o casamento dela e eu estava pronto para recebê-la. De repente o horário avançado, 1 hora de atraso, 1h30 de atraso. Esse negócio de noivo atrasar, não entendo muito. Mas as irmãs sejam abençoadas, as que vão casar. Deus abençoe sua vida. Aí vem uma moça do cerimonial, diz: pastor, a Martinha está dentro do carro e ela diz que não vai entrar. Eu falei: desistiu agora? Devia ter avisado antes, porque pelo menos a gente... O que foi? Pastor, ela contratou uma equipe de filmagem e fotografia e o pessoal não veio. Mas como assim? Não veio, deu bolo. Ela pagou antes, era um meio picaretada e não foram. E ela está desesperada, chorando, como é que vai fazer? Era o casamento sonhado, não vai ter ninguém para tirar foto, não vai ter filmagem. Eu estou falando daquela época que você filmava com aquelas câmeras de VCR desse tamanho na cabeça. Lembra não? VHS e tal, o cara vinha, não é? Vinha puxando o cabo, iluminação, um poste de luz, não é? E aí começou a demorar, eu falei: pastor, eu preciso ir lá. Havia um casal na igreja que trabalhava com filmagem e foto. Eu peguei o telefone, liguei: mano, eu preciso que você me ajude. Você está com algum serviço hoje? Eu falei: não, pastor, hoje meu dia está livre, então vem para cá, porque você precisa tirar foto de um casamento. Fui até o carro, convenci a casal, ela estava toda borrada de maquiagem. Eu falei: minha filha, prejuízo vai ser maior. Você já perdeu o dinheiro com a fotografia, vai perder o dinheiro da maquiagem. Entra, casa, arrumou, ela casou-se. Um carinho muito grande, muito ativa na igreja. Quando eu voltei dos Estados Unidos, descobri que a Marta estava com câncer, num estado muito avançado. Jovem, 30 e poucos anos. O marido dela me procurou, disse: pastor, a Marta não está bem, ela já está internada, desenganada pelos médicos. Estão fazendo um tratamento paliativo apenas para diminuir o sofrimento, mas é uma questão de dias. Numa noite eu estava em casa e eu senti algo no meu espírito, dizendo: você precisa ir visitar a Marta hoje. Você precisa ir ver a Marta. Aquele hiperativismo, coisa na minha cabeça, mas eu vou amanhã. Vou ver a Marta amanhã eu programo meu dia. E eu sentia: você precisa ir ver a Marta. Você precisa ir até o hospital. Porque é importante que você vá ver a Marta hoje. Eu deixei aquilo de lado. Falei: amanhã eu arrumo um horário para ir ver a Marta. Passou a noite, na manhã seguinte, toca o meu telefone. A Marta havia falecido naquela madrugada. Confesso a vocês que durante muito tempo isso machucou muito a minha vida, no sentido de me sentir culpado. Não culpado porque eu poderia fazer alguma coisa. Estávamos orando, intercedendo, clamando. Havia uma assistência frequente por parte da igreja, com a Marta, com a sua equipe pastoral. Mas eu entrei numa crise, porque em um momento específico, Deus falou comigo. E eu não soube identificar a sua voz. A partir daquela noite, eu volta e meia eu falo isso com a minha esposa, tanto que é o seguinte: se alguém espirrou, eu apareço. Mas o que era? Espirrou, estou aqui. Porque eu entendi claramente de que a voz de Deus não pode ser ignorada. Samuel entende de que se falasse novamente, presta atenção, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, pela 4ª vez. E há um detalhe aqui, isso não é simplesmente um detalhe de grafia, pelo menos não entendo assim, mas você vai ver que única e exclusivamente na 4ª vez, versículo de número 10, o Senhor veio e o chamou como antes. Mas as outras vezes Deus havia chamado como? Samuel.
Está assim na sua Bíblia ou não? Como é que está no versículo 10? Como? Mas as outras estavam como? Samuel. Deu para perceber o sentido de urgência de Deus? É igual quando a sua mãe não te chama mais pelo nome carinhoso. Por exemplo, lá em casa é Flávio. Flávio, minha mãe chama Flávio, ou Flá. Se a minha mãe chama Flávio Remanovski, é meu nome do meio, eu sou russo, não está muito na moda hoje ser russo, mas eu sou russo. Fazer o quê? Não é culpa minha. Flávio Remanovski Valvassoura. Irmão, pode ter certeza. Minha mãe quer falar algo muito sério. Era assim com você na sua casa também ou não? Parece que é um senso de urgência. Samuel. Samuel. Mas agora Samuel, instruído corretamente, responde: fala, Senhor. E um processo de diálogo é estabelecido. Não espere ter um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo se você não está pronto a responder a sua voz todas as vezes que Ele fala com você. Sabe aquela hora que toca o telefone do seu coração, e você acorda 2 horas da manhã do nada? Não sei o que está acontecendo, foi 2 horas da manhã. Eu estou cansado. Aquela noite que você foi dormir dizendo assim: nossa, eu estou precisando dormir. Você tomou um banho, deitou, falou: nossa, hoje eu estou largado. 2 da manhã, você desperta. Mas que coisa estranha. Mas não é que você desperta porque deu vontade no banheiro. É do nada. Aí você desperta 2 horas e fala: nossa, pai, não sei o que está acontecendo. Deve ser tensão. Aí você vai, desce, bebe um copo d'água. E ainda a hora dizendo: oh Deus, me ajuda a vir o sono. Quando o Espírito Santo está dizendo: oh, abestado, eu é que te acordei. Aí você luta com a cama. Aí na outra noite a mesma coisa. Na outra noite a mesma coisa. Há uma necessidade dessa ação de relacionamento por parte do Espírito na nossa vida. A Bíblia diz que Samuel responde: fala, Senhor. E Deus começa a falar com Samuel para nunca mais parar. Deus revela coisas ocultas, profundas. E aqui a gente aprende uma terceira coisa, eu vou terminar agora, prometo. Samuel ficou deitado depois que a revelação de Deus vem sobre a vida dele, sobre o juízo que viria sobre a casa de Eli. Verso de número 15 diz que Samuel ficou deitado até de manhã. Você imagina o que ficou passando na cabeça desse menino? Sabe quando você fica assim, chapado no espírito? Dizendo: Deus falou comigo, cara. Nossa, velho. Nossa, que negócio que, arrepiado. Você imagina a cabeça do menino Samuel. Nossa, cara, que negócio estranho. Deus falando, cara, uma voz que antes. Que negócio estranho. Deus falou comigo. Deus falou comigo. E o texto diz que ele ficou deitado até de manhã e se levantou. Ele ficou processando as visões reveladas. Você já teve situação que Deus falou que assim: nossa, velho, não pode ser, mano, não vai. Jesus, já saiu de culto assim? Você diz: nossa, velho, o que eu vou fazer, cara? Não sei. Já aconteceu com você assim ou não? Você recebeu uma palavra, o Espírito Santo falou com você, você fica chapado. Você fica assim com as pupilas dilatadas. Você fica doidão, virado no giraia. Você fala: Deus do céu, que louco, mano. Samuel ficou doidão. Tomadaço. Samuel ficou. Só que o texto diz que ele abriu a porta da casa do Senhor. Ele foi cumprir, porteiro, lembra que eu disse? Recepcionista, diácono. Se levantou, abriu as portas da casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele estava com medo de contar a visão para Eli. Mas o velho Eli era veiaco. Se Deus chamou esse cara, tem coisa aí. Ô Samuca, chega aqui. Samuel, tomado, diz: pois não?
Meu filho, a resposta de Samuel falou, olha a rispidez e brevidade na resposta. Estou aqui. Samuel, estou aqui. O que o Senhor lhe disse? E aqui há algo terrível. Que tristeza é um dia Deus já ter falado com você e agora você precisar perguntar para os outros o que Deus está falando com eles. Que triste, não? Um sacerdote, autoridade espiritual, ter que agora pedir para um menino, o que Deus te disse? É igual o pai, quando o filho conta para a mãe, porque normalmente é para a mãe que conta. Eu tenho 2 meninas, isso é ainda mais intenso lá em casa. Qualquer coisinha procuram a mãe. Quando elas saem, adivinha o que eu faço? O que elas falaram? O que foi? Aí ela fala assim, depois eu te conto. Eu falo, meu Deus do céu. Eli já não ouvia a voz de Deus. Ele recebia recado. Que triste é você começar a receber recados de Deus. E ele diz, conte-me tudo. E ele ainda ameaça o menino. E que o Senhor te castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa em nome de Jesus. Viu, querido? E aqui há um princípio que nós precisamos aprender. Nós não apenas precisamos ouvir a voz de Deus, não precisamos apenas ter capacidade de discernir a voz de Deus, mas nós temos que ficar fiéis àquilo que Deus disse. Olha o que a Bíblia diz. Então, versículo 18, eu leio da NVT. Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. A autoridade de um profeta, a autoridade de um homem de Deus, a autoridade de uma mulher de Deus, vem exatamente do seu compromisso de ser apenas uma voz. Por que Jesus disse que dos filhos de mulher não houve ninguém maior do que João? Por quê? Porque ele era uma voz. Eu sou uma voz. O que Deus fala, contou tudo. Deus vai pôr a mão, hein? Ele é o seguinte, está preparado? Receba. Vai recebendo. E Samuel começa a entregar tudo. Meu irmão, como nós precisamos hoje ser canais de Deus. Você sabe que tem de gente aí fora querendo ouvir a voz de Deus através da nossa vida. Um dos grandes temores que eu tenho na minha vida, e eu fui criado nesse ambiente profético, no sentido de exposição da palavra, é subir no altar para falar algo que Deus não quer que seja dito para a sua igreja. Eu já subi a púlpitos dizendo assim, Senhor, o senhor tem certeza que é isso mesmo que o senhor quer falar? Dá tempo de mudar de ideia. Porque, na realidade, quem vai falar sou eu. E pode ser que... E quantas vezes eu saí de um púlpito surrado espiritualmente. Porque Deus precisava trazer uma palavra de juízo, de exortação. Sobre alguém, sobre um povo, sobre um período. O mundo precisa que a igreja e os seus filhos, mais uma vez, se comprometam a identificar a sua voz, a discernir a sua voz, mas a se comprometerem a dizerem tudo aquilo que Deus os entregou. Samuel tinha uma dívida imensa de gratidão para com Eli. Morar na casa dele.
Você já imaginou exortar quem te dá abrigo? Você já imaginou dizer que Deus vai pesar a mão sobre aquele que te deu uma oportunidade? Mas eu aprendo aqui algo sobre a vida de Samuel que não pode ser negociado. Paulo, e talvez amanhã de manhã eu fale um pouquinho sobre isso no café de pastores aqui do núcleo. Quando Paulo escreve à igreja na Galácia, Gálatas capítulo 1, verso de número 10 em diante, ele diz, aliás, ele faz duas perguntas. Eu estou aqui para agradar a Deus ou para agradar as pessoas? Porque se eu tivesse que agradar as pessoas, Paulo diz o seguinte, eu jamais serviria a Deus. Sabe qual é o apelo que Deus tem para nós nesses dias? Primeiro, abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Deus quer estabelecer novamente canais abertos de comunicação com você. Tem gente que está dizendo assim, faz tanto tempo que eu não ouço Deus falar comigo. Faz tanto tempo que eu pego a palavra, e preste bem atenção, uma das maneiras mais práticas que Deus fala conosco é através da sua palavra. Aliás, Deus nunca fala nada contrário àquilo que já está na sua palavra. Cuidado com alguém que venha dizer coisas que antes já não foram escritas. O próprio apóstolo Paulo diz que se alguém vier vos apresentar um evangelho diferente do que esse, nem que seja um anjaço, alado, seja ele maldito. Palavra. Talvez você esteja dizendo, eu abro a Bíblia, eu tenho dificuldade em saber qual é a direção que Deus tem. Sabe, faz tanto tempo que eu entro num culto, que eu participo de uma reunião, eu estou até envolvido em coisas na igreja. Eu sou líder de uma célula, eu estou envolvido num grupo, eu sou ativo na igreja. Mas faz tanto tempo que eu não ouço Deus falar comigo, no secreto. Veja, Samuel estava onde? No seu quarto. Querido, não existe nada mais gostoso. Eu tive uma experiência recente, exatamente no momento que nasceu esse livro que eu disse, Não Mais Escravo do Medo, em que o Espírito Santo de Deus me tomou de uma forma tão intensa, e eu estava na minha cama, eu não estava num ambiente, sabe, meio assim, tomado, não tinha nada, era eu, com as minhas crises, com as minhas lutas, com as minhas dificuldades, com os meus medos, e eu comecei a falar, Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Eu estava em casa sozinho, minha esposa tinha saído, quando de repente, o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida. Há muito tempo que eu entrei numa posição fetal, sabe? Dizem as pessoas que quando a alma geme da sua forma mais intensa, você entra numa posição fetal. A psicologia explica isso. Eu entrei numa posição fetal e comecei a chorar como uma criança. Eu disse, Espírito Santo, me ajuda. Fala comigo. E Deus falou, e Deus veio, e Deus deu direção, Deus trouxe esclarecimento, Deus mostrou saída, Deus deu norte a como nós precisamos de ouvir a sua voz, no secreto. Tanto é que Jesus disse que se você tem que falar com o Pai, entra no secreto do seu quarto, tranca a porta. Será que você tem facilidade de ouvir Deus com a porta fechada? Ou será que você precisa de um movimento para ouvir a voz de Deus? Deus quer um nível de intimidade tão profunda com você, que no ambiente de silêncio, com a porta do teu quarto trancada, Ele possa falar com você, só você e Ele. Hoje à noite, Deus quer falar com você. Quem sabe Deus já não tem falado e você tem tido dificuldades de discernir a voz de Deus. Quem sabe você está com uma crise dentro de você e você não consegue entender algumas lições. Procure pessoas experientes. Vocês têm pastor aqui. Uma das coisas
mais espetaculares a respeito desse ministério é a seriedade e a transparência que existe nesse altar. Vocês têm pastor, vocês têm homens e mulheres de Deus aqui, que estão aqui para serem facilitadores na sua vida espiritual. Gente para te ajudar a discernir, porque talvez você seja ainda um menino como Samuel. Eu não estou dizendo menino na idade, mas menino na sua maturidade espiritual. Para que você possa saber como reagir à voz de Deus. E ao reagir à voz de Deus, você possa aprender a identificá-la, a ponto que Deus vai usar você de uma forma tão poderosa como usou Samuel. Samuel se transformou num grande sacerdote. Ungiu aquele que seria o novo rei de Israel. E aqui tem uma liçãozinha, e obviamente que o tempo já não dá, porque até Samuel, com toda a experiência, quase que cai no engano do seu próprio coração. Lembra o que aconteceu na casa de Jessé? Entram os filhos perfilados para ser escolhido o novo rei de Israel. Eliabe, o bombadão. Sabe, cara de rei. Devia ter um topete, tríceps, bíceps, todos os íceps que você imaginar. Samuel bate o olho e diz: só pode ser esse. Só pode. Aí quando ele está começando a escolher, Deus fala com ele: ô Samuca, está esquecendo da casa de Eli? Não é nenhum desses. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Manda chamar um garoto aí. Nem aqui ele está. Samuel diz: tem mais filho aí? Tinha 7 já, pai. Eu acho que Jessé era nordestino, mas tinha uma certa... Eu acho que Belém, ficava ali na região, Bahia, Juazeiro, vizinho de Juazeiro. 7, 8 filhos. Não tem uma, é pastorzinho de ovelha. Está lá cuidando do rebanho do pai. Entra o menino. 1 Samuel, capítulo de número 16. Quando ele entra, o que Deus fala para Samuel? É esse. Quando você está alinhado com a voz de Deus, você para de cometer erros. Você deixa de pôr a mão na cabeça de gente errada. E diz: não era aqui, peraí. Deitou azeite na cabeça do menino. Ninguém estava entendendo nada, porque às vezes Deus fala coisas conosco que ninguém vai entender. Nem o pai do menino entendia. Davi era uma situação tão complicada que nem o pai botava fé nele. O azeite caindo na cabeça, os irmãos olhando, o pai dizendo: acho que o profeta está meio tomado. Quando você aprende, você vai ver que Samuel nunca mais comete o erro de andar numa direção que não é a direção que Deus tem para ele e para a sua vida. Pais, maridos, sacerdotes da sua casa, aprendam a reconhecer a voz de Deus. Tem muito casamento, tem muito relacionamento familiar que está sofrendo, porque pais não têm tido a profundidade de reconhecer a voz de Deus para a sua casa. E tem casamento sofrendo, tem filhos sofrendo, porque decisões são tomadas pela inclinação do coração e não pela voz de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude, que Deus me ajude. Hebreus repete um princípio do Antigo Testamento que diz: quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. O que é que Deus está falando com você nesses dias? O que é que Deus está falando com você hoje à noite?
Será que há algumas áreas, algumas situações que Deus já há muito tempo tem falado com você e você está deixando de lado? Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que não somente ouve, mas discerne e ecoa a voz de Deus em todos os lugares. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé? Eu queria que você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça por alguns segundos, pelo menos. O profeta Elias, num dos momentos mais críticos da sua vida. E algumas coisas aqui, óbvio que se a gente pudesse, Deus tem movido muito meu coração nesse sentido de falar para emoções do coração das pessoas, para ajudá-los a entender e discernir claramente o que é de Deus e o que é da emoção do homem. Porque Elias havia feito coisas fantásticas, restaurado o altar do Senhor. Fogo havia descido do céu. Aí ele ouve uma palavra contrária. Ele, cansado, diz: basta. Não sou melhor que meus pais, não. E o primeiro livro dos reis diz que Elias senta-se debaixo de uma árvore e pede para morrer. Deixa o seu servo, encontra uma caverna, entra dentro dela, até que Deus tem que despertá-lo. Um anjo vem, bota pão, bota água, ele come, bebe, volta a dormir. O anjo vem, acorda de novo, serviço de quarto, já nasceu naquela época. Come, bebe. Até que ele pede para Deus falar com ele. Vem um vendaval, nada. Fogo, nada. Até que vem uma brisa suave. Às vezes é na quietude da nossa alma que a gente vai aprender a identificar a voz de Deus. O que Deus tem falado com você? Qual é a direção que Deus tem dado para a sua vida, para esses dias tão complexos, gente? Nós vivemos dias difíceis. Dias de guerra, dias de turbulência, dias de pestes. Se há algo que nós não podemos fazer, é confundir a voz de Deus com as nossas emoções, com a voz dos homens. Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco. Tu que falas de diversas maneiras, em circunstâncias, em situações, através de pessoas, mas acima de tudo pela Tua palavra, fala conosco. Ó Deus, traz clareza da Tua voz para o nosso coração. Que haja um alinhamento, Senhor, dos nossos ouvidos com a Tua voz. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Fala com pessoas aqui, com pais, com mães, com líderes. Fala com a Tua igreja, Senhor. Um povo sem visão, um povo sem palavra, é um povo sem destino. Fala conosco. Fala com a Tua igreja, fala com homens e mulheres. Mostra-nos o caminho, Senhor. Ajuda-nos antes decisões difíceis a entender de que o Senhor disse que jamais nos deixaria. De que nenhuma decisão deve ser tomada na precipitação da nossa alma, na inclinação do nosso próprio coração. Fala conosco, Espírito Santo. Com aqueles que talvez há algum tempo têm deixado de ouvir a sua voz. Envolvidos na igreja. Talvez envolvidos em tanto hiperativismo, mas distantes daquele lugar de intimidade onde a Tua voz se faz audível de forma pessoal. Fala conosco. Traz clareza de entendimento, traz discernimento. Espírito Santo de Deus, traz discernimento ao Teu povo, à Tua igreja, a líderes, a pastores, a empresários, a pais de família. Traz discernimento de espírito, Senhor.
A tua palavra diz que o diabo se disfarça até diante de luz para confundir os eleitos. Senhor, livra-nos de toda conversa atravessada do inferno no nosso coração, mas que os nossos ouvidos estejam sensíveis para identificar a tua voz. É a tua voz. A voz do Senhor tem o poder de muitas águas. É a tua voz. Quando o Senhor fala conosco, o íntimo da nossa alma estremece. É a tua voz. Fala, Senhor. Fala, a tua igreja ouve. Os teus servos te ouvem. Fala conosco, Espírito Santo. Fala. Fala conosco. Fala conosco. Longe de nós deixarmos de ser guiados pela tua voz. Fala conosco, Espírito Santo, e ajuda-nos e mostra-nos a direção que tu tens para a nossa vida. É assim que oramos, é o que desejamos, é o que nós buscamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor.